Todos acharam? E era Naamã, chefe dos exércitos do rei da Síria, e era um grande homem diante do seu senhor, e muito respeitado, porque porque o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão valoroso, porém leproso. E o 4, então entrou Naamã e notificou o seu senhor, dizendo: assim falou a menina desta terra de Israel. Amém? Querido, a palavra vai dizer sobre o rei, muito conhecido, qual o nome dele era Naamã, vai dizer que esse varão era valoroso, mas porém leproso. E o que me chama a atenção nessa palavra, que eu já falei ela uma vez, eu falei lá até no centro de recuperação, o que me chama a atenção é que essa menina foi levada para ser escrava na casa de Naamã. E eu falei que me chamava a atenção nesse versículo, que essa menina podia se questionar consigo mesmo, porque ela era muito nova e foi levada para ser escrava, para servir Naamã. Mas às vezes nós não entendemos o que Deus quer fazer na nossa vida, porque Ele coloca pessoas do nosso lado e às vezes a pessoa sai, mas isso é uma vontade, um querer de Deus na nossa vida. Amém. Porque aquela menina ia até a casa de Naamã, tinha um propósito. Qual era o propósito que Deus colocou na vida daquela menina? De ela ser usada por Deus para que ela vinha falar com Naamã, para que ele viesse mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. Mas ainda assim, ele quis questionar a Deus. Por quê? Porque ele falou: por que no Rio Jordão? Poderia ser outro rio mais limpo. Mas a gente não entende às vezes o propósito de Deus na nossa vida, querido. Que Deus coloca as pessoas do nosso lado, pessoas até mesmo para nos orientar, para que a gente não venha errar na frente, mas a gente não entende o propósito de Deus, querido. Essa menina poderia questionar a Deus e perguntar onde foi, o porquê que ela errou, o porquê que ele levou ela para ser escravo. Mas tudo é um querer, querido, tudo é um propósito de Deus na nossa vida. Não questiona Deus não, querido, quando Ele botar pessoas para andar do teu lado, ou tirar pessoas do seu lado, querido. Porque se me chama muita atenção, que vai dizer que quando Lázaro estava morto, tinha uma pedra no meio do caminho. E o que para ele escutar a voz do Senhor, o que ele teve que fazer? Teve que remover aquela pedra, querido. Então que essa noite, querido, não deixa nenhuma pedra entrar no seu coração, para que você não venha escutar a voz de Deus não, querido. Você venha aqui como um propósito de Deus na sua vida, para que você venha sair daqui hoje cheio da presença de Deus, querido, cheio de Deus na sua vida. Porque que nós vamos entender que tudo na nossa vida é um propósito, querido. Tudo na vida do cristão é propósito. A gente não pode achar que a gente já somos super-homens, somos invencíveis, não, querido. A gente precisa de um do outros. Uns precisam dos outros, querido. Eu não posso me achar que eu já estou forte e que eu vou falar, não vou precisar de ninguém, querido. Mas se Deus está falando que aqui foi um propósito, que aquela menina ficou na casa de Naamã, Deus vai colocar pessoas do nosso lado, querido, para andar com a gente, para guerrear nossas guerras. Mas basta nós, tá sensível à presença de Deus, querido, na nossa vida. Porque muitas das vezes a gente só sabe questionar, só sabe falar, mas a gente não sabe ouvir.